a partir do pensamento medieval, que do meu ponto de vista, não só do meu, enfim, mas conserva alguma atualidade, que é o que eu vou tentar mostrar, pelo menos, não para ser reproduzido, evidentemente, mas como uma inspiração para levantar, não é, aspectos a respeito da educação em filosofia e as concepções de educação, né? E vou fazer isso de uma maneira partindo dessa distinção que normalmente nós fazemos entre a filosofia profissional, digamos, né, com domínio de métodos na academia, na universidade, né, e de outro lado digamos, a postura ingênua que se envolve às vezes com filosofia, né, no sentido de uma postura não crítica, não dos seus métodos e dos seus objetivos, dos objetos, né? Então, com essa ideia em mente, eu vou me concentrar, ao menos tomar como ponto de partida um certo deságio que se comenta muito no Brasil, ao menos nos lugares que eu conheço, né? Que é o deságio entre a profissionalização, portanto a especialização, que tem crescido cada vez mais e melhorado, né, no Brasil, que é um país, se não tão infantil, pelo menos adolescente na história da filosofia, né, porque dessa perspectiva nós só teríamos 500 anos, né? Então tem aumentado a sofisticação técnica, entre aspas, digamos, do estudo de filosofia, mas, por outro lado, uma espécie de não consequências, uma ausência de melhora, usando o termo de maneira bem genérica, né, sem nenhuma conotação propriamente moral, mas sem nenhum tipo de melhora ou de sofisticação também da vida daqueles que fazem filosofia. Trocando em miúdos, a gente sempre ouve, né, a história, fulano é tão bom no autor que estuda, mas é incapaz de refletir sobre uma linha que concerne ao mundo atual, por exemplo. E é aí que eu vou, então, num terceiro momento, na verdade as coisas não vão ser tão claras assim, primeiro, segundo, terceiro momento, vocês vão ver que o que eu escrevi tem um vai e vem constante, mas um terceiro, então, ponto que eu levantaria é em que a distinção medieval entre ato e hábito, né, me parece interessante para responder a essa cisão, né, entre pesquisa e vida, digamos assim. E a nossa referência, então, será a Idade Média. Primeiro, por uma razão de conveniência, porque é o que eu estudo, e segundo, porque, né, de acordo com os historiadores, a Baixa Idade Média e o Renascimento teriam sido, não sei se isso é fácil de defender desse jeito, mas é o que dizem, né, seriam os últimos períodos em que a filosofia profissional e a vida prática compunham uma unidade, né. Só vou fazer uma citação, porque ela faz parte da construção do meu texto, que é uma citação, falando do Pierre Hadot e do tema da filosofia como forma de vida, do professor Bento Prado Júnior. Ele diz: a distância que nos separa desses textos antigos é maior ainda do que a agora sugerida, pois esse código, ou essa retórica, a gramática, digamos, da escrita teórica na antiguidade, só são compreensíveis, é uma longa citação, então, só são compreensíveis no seio das práticas e das instituições sociais que as sustentam. Um regime de articulação entre prática e teoria, que não é exatamente o que teorizamos e praticamos hoje. O próprio ensino da filosofia não tem, nesses tempos diferentes, o mesmo sentido. O próprio estatuto do texto modificou-se desde a antiguidade, e Platão deve ser, aqui sim, tomado ao pé da letra quando aponta a deficiência da escrita. Ela é muda, não responde a perguntas do leitor. O ensino da filosofia é essencialmente oral, e a escrita apenas um aparelho auxiliar.
E isso ainda é dizer pouco. A própria aula, de viva voz, não é nada se não ensinar a mudar a vida do discípulo, entre aspas ele põe. Não se pensa, é claro, antes da modernidade, em transformar o mundo. Um pensador antigo, pouco importa qual, aí todos são iguais, adverte que será mal o marceneiro que apenas ensinar os princípios da marcenaria, pois o que se pede ao marceneiro é que exerça sua tecné. Uma aula de marcenaria não me ajuda a edificar minha casa, como uma aula de filosofia, transmissão, digamos, de um saber ou de um conhecimento abstracto, não modifica minha vida, tornando-a boa, justa, feliz, isto é, humana e racional. Confessemos nós, professores de filosofia, que nossa arte é bem pouco refletida no presente. Toda minha simpatia ainda vai para gente como Nietzsche e Wittgenstein, que consideravam nossa profissão um terrível perigo e nossa situação institucional um convite à falsificação. O que tem o ensino da filosofia hoje com o esforço de tornar-se digno de viver? Haveria de comum entre nosso discurso e o dos antigos mais do que mera homonímia? Aqui termina a citação de Bento Prado. Mas é justamente com base nessa distinção geral entre textualidade e oralidade que então eu entro propriamente no vocabulário medieval, né? Que então eu pretendo explorar um pouco para levantar alguns elementos, né, de reflexão. E é um vocabulário que, de modo geral, separa dois termos, né? Fala de saber ou ciência, aqui usamos o termo ciência no sentido de conhecimento, aqui, sistemático, né? Não ciência no sentido moderno, mas ciência como saber, né? Usando então o verbo, o substantivo latino scientia ou scientia, depende de como vocês preferem pronunciar, né? E o ato de saber expresso pelo verbo scire ou scire. Então, para entrar um pouco mais devagar nesse mundo, né, eu proponho que nós nos perguntemos de início qual é o sentido em falar, o sentido de falar em saber ou ciência como uma disciplina ou um campo do conhecimento, como nós dizemos hoje. Por exemplo, nós falamos hoje de ciências exatas e ciências humanas. Falamos da física como ciência da natureza, ou da história como ciência do ser humano em relação com o passado. Assim, quando alguém quer tornar-se físico ou historiador, deve conhecer o patrimônio formado pelos que o antecederam, né? Na prática, isso quer dizer que ele tem que dominar a literatura, os métodos formados nesse domínio. Na linguagem geral do Bento Prado, a textualidade. Agora, nós não podemos dizer, pelo menos ninguém diz isso, né, que a física ou a história são os livros de física ou os livros de história, né? Ou os laboratórios. Se não tiver um ser humano, indivíduo ou grupo que entre nesses laboratórios, nessas bibliotecas e ative o que lá está só latente, né, nós não vamos poder dizer que existe física ou história, né? O que então seria uma referência à oralidade do Bento Prado. Como eu falei, né, que o tema do hábito filosófico não se compromete com uma subjetividade, só estou aqui fazendo, digamos, um escrúpulo de professor, né? Estou dizendo que na Idade Média nós não podemos dizer que não havia essa preocupação com, né, um centro, o indivíduo como centro de ação e de conhecimento, né, e inclusive com fontes irracionais, né, que interferem na ação. Eles
os medievais sempre citavam, de um lado, Paulo, com aquela famosa afirmação de que ele fazia o mal que ele não queria e não conseguia fazer o bem que ele queria, né? E de outro, Aristóteles, que também dizia que queria fazer uma ética não para deuses, mas para homens. E com isso ele pretendia assimilar as paixões na ética, né? Fugindo do que ele chamava de excesso racionalista de Platão e Sócrates, né? Então, na Idade Média, não havia uma tese sobre o inconsciente, né? Mas não se dizia que a razão ou que o intelecto é totalmente transparente a si mesmo. Isso um medieval não aceitaria com facilidade, né? Isso era só para dizer, né, que no que concerne aos medievais, não se pode atribuir a eles, quando pensam o sujeito, digamos assim, né, a suposição de uma total transparência da experiência racional a si mesma. Mas isso não impossibilita tomar a noção de hábito mesmo quando se nega a subjetividade. Agora, se falarmos de filosofia não somente como um corpo conhecido, um corpo de conhecimento definido pelo status objetivo de sua literatura, mas como um termo homônimo que designa a ativação e a encarnação desse status, talvez consigamos melhorar nossa condição de professores de filosofia e evitar que uma especialização técnica sempre necessária implique em incapacidade de pensar a vida cotidiana.